Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algo muito legal, especialmente se você curte os segmentos de inteligência artificial, colaboração e tecnologia de ponta. Você vai pirar nessa plataforma da NVIDIA que não dá nem para acreditar que é gratuita. Eu consegui testar um pouco aí os recursos do NVIDIA Launchpad, que é literalmente um laboratório virtualizado com tecnologias de ponta para trabalhar com IA, ciência de dados, colaboração, design 3D, simulação e várias outras coisas bem legais. A gente tem até um tempo limitado para testar essas coisas por lá, mas geralmente é tempo suficiente para você experimentar todas essas tecnologias. Para quem tiver interessado, eu vou deixar os links aqui na descrição para você dar uma olhada depois, para você saber mais e quem sabe até se inscrever gratuitamente se você quiser. Vale a pena explorar as diversas seções do Launchpad, cara, tem um assunto mais interessante do que o outro para várias áreas diferentes, desde um lab para você treinar, não sei, um chatbot, ver como isso funciona na prática, até a parte de infraestrutura em si, para quem quer entender melhor como que faz deploy de soluções robustas desse tipo. É um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de tecnologia e eu decidi dar uma olhada mais de perto no Omniverse da NVIDIA e eu vou mostrar tudo para vocês. Inclusive, eu já fiz um vídeo a respeito do Omniverse um tempo atrás explicando como ele funciona. Eu deixo o link aqui na descrição, assim você vai ter uma noção um pouco mais completa da coisa. Ele é super legal e você já vai ver o quanto, mas o maior problema é o peso desse Omniverse. Uma aplicação desse porte não roda em qualquer computador, pelo menos não roda bem em qualquer computador. Quanto mais próximo na realidade de um hardware de data center, melhor inclusive. Apesar de ser possível rodar assim coisas um pouco mais simples em qualquer hardware RTX aí da NVIDIA praticamente. O legal do NVIDIA Launchpad é que ele te provê acesso a um desktop remoto aí de um PC da NASA, basicamente desses super parrudos pra gente poder testar essas coisas, inclusive sem se preocupar muito com configuração. Para acessar qualquer lab, você precisa se inscrever em algum desses laboratórios, aguardar o contato da NVIDIA, é o pessoal lá da área de Enterprise que cuida disso, e aí você deve receber as informações de login para você ter acesso ali a uma URL customizada só para você. Essa página do lab que você vai ter acesso é quase que um cursinho intensivo, eu diria gratuito inclusive, de tecnologias com explicações e demos, incluindo vídeos, para que você consiga utilizar e aprender como uma aplicação dessas funciona na prática, ou no mínimo, ver algumas demonstrações do que elas podem fazer, que é o que a gente vai fazer agora. Então vem comigo aqui para o meu desktop para a gente explorar juntos. E aqui pessoal, a gente já está dentro do NVIDIA Launchpad. Eu vou tentar guiar vocês aqui através da plataforma e mostrar algumas coisas legais para quem estiver aí curioso, para entender um pouco mais a respeito do Omniverse. Pode ser interessante ver aquele vídeo que a gente fez, mas o Omniverse é uma grande plataforma de colaboração, onde as pessoas podem trabalhar de forma integrada, remotamente, com softwares diferentes, e tem uma grande magia por trás disso, inclusive tem também partes aí de inteligência artificial aceleradas pelas GPUs da NVIDIA, e aqui a gente consegue ter uma introdução de como o negócio funciona, um overview até mesmo, de quais são as aplicações. Por exemplo, o Núcleos aqui é um local onde você pode até pensar nele de forma super simplificada como um servidor de arquivos, que vai servir os assets que as pessoas vão trabalhar em múltiplos softwares diferentes e tal. Mas são essas as ferramentas, o Núcleos, o Connectors, o Kit, o RTX aqui, Renderer e o Simulation, tudo para a gente poder fazer testes bem avançados de inteligência artificial, de realidades assim simulada, né? Ter o conceito de Digital Twins, que eu acho muito legal que o pessoal da NVIDIA tem, que é criar ambientes simulados baseados na vida real para você colocar elementos físicos dentro deles para tentar entender qual seria a reação do ambiente naquilo. Por exemplo, de repente você quer simular o que aconteceria com uma casa, com um prédio, qualquer coisa que fosse assim, se uma tempestade chegasse, ou por exemplo, você gostaria de tentar entender o fluxo de tráfego aí de uma grande cidade, esse tipo de coisa. E aí a gente tem aqui a seção de topologia, que é uma coisa que eu gosto muito, talvez, não sei se vocês têm o mesmo interesse que eu tenho sobre essas coisas, mas é a infraestrutura, a stack de como isso aqui é colocado para rodar. Olha só, então a gente tem um ambiente virtualizado através do VMware Sphere, aqui o vSphere especificamente, e aí você tem GPUs aqui, aquelas GPUs bem poderosas da NVIDIA que são colocadas para jogo. A estrutura é basicamente essa. O que a gente tem acesso como plataforma está aqui embaixo, né, esse Omniverse Platform, mas os aplicativos que a gente interage mais diretamente, a princípio, são esses Omniverse Apps, o Create e o View. Aqui em Design Practitioner tem um vídeo muito legal aqui nesse overview, que ele meio que mostra as pessoas trabalhando de forma simultânea na mesma cena. Então imagina aí 3 engenheiros, 3 designers,
enfim, 3 artistas, o que seja, né? 3 pessoas trabalhando de forma independente na mesma cena, com aplicativos aqui diferentes. Aqui do lado direito a gente tem a seção View, né, o Project Manager especificamente, enquanto dos outros 3 nós temos 3 designers ali mudando as coisas de lugar, ou fazendo o design, mudando a iluminação, enquanto você pode acompanhar em tempo real as coisas acontecendo. Isso aqui são pessoas trabalhando remotamente, muitas vezes com softwares diferentes. Leia isso aqui, é realmente tipo um cursinho, né, para você entender o que cada uma das partes aqui faz, como que funciona, desde essa parte aqui dos conectores é bem interessante também, porque eles estão utilizando protocolos open source para fazer esse tipo de conexão. E aqui no What You Will Be Using, a gente vai poder mostrar, a gente vai poder ler, na verdade, a respeito do NVIDIA Create e do View também. E aqui ó, tem vários tutoriaizinhos que você pode seguir para criar demonstrações e tentar entender como as coisas funcionam. Tem vários assets prontos e tudo mais. Aqui uma outra prática para você ver, ó, tem o Designer 3. É uma plataforma bem rica, bem bacana, de fato. Aqui tem um outro experimento que é para a gente experimentar a parte de físicas. Eu vou mostrar algumas dessas coisas aqui para vocês na prática, porque isso aqui é tudo documentação para te ensinar ou para te mostrar como você pode fazer para testar aí na prática para você. Você vai ver que tem aqui o Omniverse 1 Desktop. A gente clica nele aqui. Ele vai abrir aqui o client do VMware Horizon, que é o que eles estão utilizando, né? A gente viu antes que eles utilizam VMware para virtualizar. A gente precisa ir nas preferências e mudar essa configuração aqui. Ela deve estar, não lembro qual que estava, Thumbprint Verification ou alguma coisa assim. Você coloca PKI Verification e dá OK para poder funcionar. E aí, clicando aqui diretamente, ele vai já colocar o URL certinha, já vai abrir no cliente direitinho. Porém, você precisa das informações de autenticação aqui, como você pode ver. Aonde que você encontra isso? Aqui na parte do Design Practitioner, você vai ter aqui o Step 1, Setting Up Your Environment, que tem todas as descrições sobre como você faz, que é isso, ó, trocar para o PKI Verification e tal. Você vai precisar desse aplicativo e mais abaixo aqui, como você pode ver, ou melhor, como você não pode ver nesse caso, você vai ter as informações do seu username e da sua senha, né, do seu password. Você vai colocar as informações aqui, clicar em Login. Depois que tiver logado, você vai conseguir abrir aqui o seu desktop. Pode demorar um pouco, pode ser um pouco lento, porque os servidores eles estão fora do Brasil, né, eles estão nos Estados Unidos. Mas está carregando aqui, inclusive já está com parte do que eu tinha aberto numa outra sessão que eu tinha feito. Você vê que ele vai redimensionar normalmente. Deixa eu minimizar aqui, deixar assim, ó. Você repara que eu estou num PC aqui com Windows. Esse aqui é um Windows Server, aliás, não é qualquer Windows, né? Dá uma olhada na performance dessa máquina. A gente está aqui com um Xeon Gold, 120 GB de RAM. A gente tem aqui uma GPU da NVIDIA, aquelas A40, que tem 60 GB de memória de vídeo compartilhada. Ela é incrível, né? Enfim, quando você entrar nesse Windows Server virtualizado, você vai ver, na verdade, um prompt de comando ali, um script, né, de terminal de Windows rodando para fazer a instalação dos componentes necessários. E aí você vai ter acesso aqui a esse ícone do NVIDIA Omniverse, que eu já mostrei para vocês como instalar no Linux também, inclusive no vídeo sobre o Omniverse especificamente. E a experiência é basicamente a mesma, né? A gente tem aqui o Create, caso não esteja, né, aparecendo, você pode clicar aqui em Library, que ele aparece, clica em Launch, e aí você vai lançar o aplicativo Create dentro dessa VM aqui. Tem um micro delayzinho, até que ele funciona bem, mas ele tem um micro delayzinho, pelo que eu percebi, por causa da distância e tal, tem uma latência. Isso aqui é o que se chama de DAS, né? Desktop as a Service, se você for ver. Então, quanto mais próximo de você, teoricamente, melhor. Mas é o suficiente para você conhecer esse ambiente aqui gratuitamente e ver o que você pode fazer, de repente, para sua empresa, para os seus clientes, utilizando essas tecnologias assim incríveis que a NVIDIA vem criando. Mas antes de mais nada, antes de conseguir fazer qualquer coisa, a gente pode até aqui maximizar ele, você tem que adicionar a sua URL de núcleos, né, que é o repositório, tem que adicionar o servidor onde tem os assets. Repara que tem um Linux núcleos aqui, que foi o que eu adicionei. No e-mail que você receber do pessoal da NVIDIA, eles vão te mandar também a URL e a senha do seu núcleos. Então você vai clicar aqui em Add, né, nessa seçãozinha abaixo, Add New Connection, e aí você vai colocar o URL do seu núcleos, né, dos seus assets, que eles vão te mandar já com as experiências prontas. Vai dar um OK, pode colocar um nome, que foi o que eu fiz aqui. Vai ser necessário fazer um login, e aí você vai estar dentro ali conectado e funcionando. No caso, se eu clicar aqui ó, em Linux Núcleos, você vai ver os meus arquivos. Eu tenho alguns aqui, vários em modo read-only, que aí eu consigo demonstrar para vocês sem bugar os projetos.
Se a gente entrar aqui dentro de NVIDIA, demos, tem alguns bem interessantes aqui, ó. Warehouse Physics talvez seja um dos mais. Worlds, só dar 2 cliques aqui. A gente pode abrir uma camada de edição ou abrir o arquivo original, meio que tanto faz. Ele vai fazer o download dos arquivos necessários diretamente desse servidor Nucleus aí que eu mencionei para vocês e vai abrir diretamente aqui no Creating. Aí ó, a cena está carregando. Esse tipo de coisa pode realmente ser bem pesado. Então você vai ver, ó, olha 40% já da GPU aqui. Esse negócio aqui é extremamente interessante. A gente pode ampliar ele aqui um pouquinho, eu acho, para vocês verem um pouco melhor. Talvez assim seja bacana, né? Você tem muitas possibilidades de alterar propriedades de iluminação e coisas desse tipo. Mas imagina a seguinte situação. Isso aqui é a simulação de um warehouse, certo? A gente pode até dar um zoom out aqui e ver ele de fora, ó. Olha só que interessante, isso aqui é meio que a simulação de um warehouse completo. A gente pode entrar novamente aqui dentro dele, que eu posso meio que navegar em tempo real e cada um desses objetos aqui dentro, cada um desses elementos aqui, cada uma dessas caixas é um objeto em separado. A gente pode clicar aqui para ter uma noção da quantidade de objetos que tem parafusos e tudo mais, né? As próprias estruturas metálicas e tudo. Então imagina que você tem um ambiente desse tipo aqui e você quer simular o que aconteceria se alguma coisa desse errado. Nesse caso aqui, essa simulação é interessante pelas lâmpadas que a gente tem, que iluminam as cenas de forma diferente, mas a gente também tem uma simulação de colisão bem legal aqui para ver o que aconteceria se de repente uma dessas estantes aqui, um desses pellets basicamente aqui caísse sobre os outros. Para isso você pode dar play aqui, ó, ou simplesmente pressionar a barra de espaço e aí ele vai começar a renderizar essa cena. Isso pode demorar um pouco na realidade para você ter o efeito completo, mas a gente coloca ali a imagem renderizada já em full para você entender o que aconteceria com essa cena. Vou abrir agora um outro projeto aqui para a gente dar uma olhada, que é uma espécie de micromundo. Você repara que tem as câmeras aqui, tem formas diferentes de visualizar ele. Você também pode navegar por ele aqui meio que em tempo real. Então você consegue ver a simulação de outras coisas, como por exemplo reflexos, luzes e tal. Inclusive aqui, ó, do lado direito, eu dei uma expandida agora para facilitar para vocês verem. Você tem todos os elementos que compõem a cena e você pode mudar os materiais deles e tal, tranquilamente, as layers. E aqui em Render Settings você também tem opções diferentes de fazer a renderização com pós-processamento, se vai ter anti-aliasing, que tipo de anti-aliasing, a intensidade do anti-aliasing, se vai usar Ray Tracing, né, para fazer esse tipo de coisa. Você vai ver aqui, ó, RTX Interactive Path Tracing e tudo em tempo real, que é uma coisa extremamente pesada, mas extremamente interessante. Essa imagem aqui eu acho que é menos pesada, então eu consigo mostrar ela mais rapidamente para vocês. Tem uma ceninha, mas ela não renderiza perfeitamente aqui, precisaria gerar um certo cache e tal para a gente ter essa noção. Mas você vê que tem uma sequência que ela consegue mostrar. E aqui a gente tem uma noção dos reflexos, das sombras e tal que ele tem. Para quem está tentando fazer um trabalho de design, de repente design de interiores, já pensou que da hora você fazer a parte de dentro da casa para mostrar para o seu cliente, por exemplo, ou para você que é desenvolvedor de games, é uma utilização muito clara, inclusive, esse tipo de coisa para jogos. Essa aqui é uma outra demo interessante que a gente tem aqui, ó. Você vai ver que ela está começando a renderizar já. É uma espécie de parque que a gente tem, onde você pode simular também a distribuição de elementos, como que a luz vai bater nas coisas, para você ter uma noção de como fica a iluminação também. Para essa demo aqui a gente tem alguns arquivos diferentes que dá para ter uma noção de ângulos e locais diferentes de cada um desses elementos. O interessante é que assim, o Create é um aplicativo que te permite fazer algumas coisas, que te permite criar de fato algumas coisas, mudar texturas, etc. Mas o Omniverse em geral, digamos assim, o próprio view, o próprio aspecto de view, né, para você visualizar as coisas, é esperado que você conecte outros softwares que os designers já estão acostumados a utilizar para criar esses mundos fantásticos assim. Então, não é que você vai abandonar tudo que você sabe para usar o Create da NVIDIA. Você vai usar o Blender, você vai usar o Unity, você vai usar o Maya, ou o que quer que seja, para poder criar esses elementos, né? Olha aí que interessante, você tem uma simulação de ambiente agora com uma visão um pouco mais de cima e tal. Cada um desses pontinhos aqui representa a iluminação, né? E aqui, ó, enquanto ele está renderizando a cena, a gente pode mexer ao mesmo tempo, a gente não precisa só ficar observando de um único ângulo.
E aí conforme a iluminação do dia vai modificando, você repara que as sombras vão mudando também. Bom, eu acho que vocês já conseguiram ter uma noção aqui do que ele pode fazer, né? Imagina que você vai instalar de repente uma infraestrutura desse tipo na sua empresa para que os seus colaboradores, os seus designers, os seus arquitetos, enfim, possam trabalhar cada um nos seus softwares em conjunto na mesma aplicação. Eu acho isso simplesmente fantástico. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que vale a pena mencionar que tem, é que você também pode ter um conjunto de assets meio que prontos aqui para você fazer testes, se você quiser. Ó. Tem várias texturas de pintura, tem texturas de metal, líquidos e assim por diante, para você utilizar nos elementos que você estiver criando dentro aqui do Create, do NVIDIA Launchpad, para que você tenha uma noção de tudo que é possível fazer a respeito de design 3D, especialmente de simulação. E caso você precise, tem alguns assets aqui também, desde árvores e tal, comparados com humanos, aqui eu achei interessante isso aqui para você ter uma perspectiva do tamanho que ela teria, né? E para você plantar uma árvore é só arrastar ela para dentro aqui que ela começa a ser renderizada automaticamente, olha só que loucura. Da hora, né? Acho que essa árvore aqui é meio grande demais para esse ambiente. Mas essa aqui tem 7 metros, olha só, então você consegue imaginar a altura do pé direito desse galpão aqui. E olha só que massa, por exemplo, eu coloquei ela aqui, a gente tem uma espécie de clarabóia, né? A luz do sol entra aqui por cima, automaticamente, acho que eu consigo girar aqui, ó. Automaticamente a luz do sol já está batendo na planta exatamente como eu coloquei. Repara, por exemplo, nas sombras que as próprias folhas fazem em outras folhas, baseado nos raios de sol e de onde eles estão vindo aqui de cima. Para saber mais sobre o Launchpad e viver essa experiência em primeira mão também, é só acessar o link aqui na descrição e aqui do lado você pode conferir o nosso vídeo a respeito do Omniverse. Ele é simplesmente incrível. Eu te vejo lá no próximo vídeo. Falou!